Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, bem-vindos mais uma vez na aula de Hadith, aula de Islã, em que nós falamos sobre vários assuntos que têm ensinamentos, que têm base com os ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Antes de começar a aula, nós iremos falar Durud Sharif, que é invocar as bênçãos de Deus para o santo profeta, né? E depois iremos para os ditos de hoje. Durud Sharif irei recitar em árabe, depois vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. O primeiro dito que nós vamos falar já vai revela sobre o assunto que nós iremos falar hoje. A limpeza física, limpeza corporal ou limpeza em geral externa tem uma importância muito grande dentro do islamismo. Como nós sabemos, e é muito óbvio que todas as coisas que nós fazemos, todos os aspectos físicos têm uma importância ou têm um impacto muito grande na nossa espiritualidade. Dessa forma, quando nós iremos manter ao nosso redor os nossos corpos, as nossas roupas, tudo que tiver à nossa volta fisicamente, quando iremos manter tudo isso limpo, isso vai ter um impacto na nossa espiritualidade de uma forma positiva. Por isso, primeiro dito que eu escolhi do Santo Profeta enfatiza sobre esse assunto, que é narrado pelo Hazrat Abu Malik, que relata que o Santo Profeta diz: a limpeza é parte da fé. Tem outro dito do Santo Profeta também, que revela, que fala que a limpeza é a metade da fé. Isso quer dizer o quê? Em primeiro lugar, nesse dito, nessa passagem, nós entendemos que a limpeza externa tem uma importância grande na nossa espiritualidade, na nossa religião e na nossa fé. E quando o Santo Profeta falou que é metade da religião ou a metade da fé, porque isso tem a ver com todo o aspecto físico. Se nós não vamos manter limpo o nosso corpo, o nosso físico, nossa aparência, ao nosso redor, como é que nós podemos manter limpo e puro a nossa espiritualidade? Isso quer dizer que para manter a nossa espiritualidade limpo ou puro, é importante que nós tenhamos a limpeza física ou externa. Por isso, o Santo Profeta diz também que é metade da fé, porque metade que é ligado com as coisas físicas é através de higienização e através de limpeza. Se nós vamos manter a nosso corpo e as coisas, por isso eu falo que o islamismo é uma religião que é muito mais do que espiritualidade.
Na verdade, todas as coisas da vida levam para o lado espiritual da pessoa. Por isso, quando o santo profeta falou que deve manter o nosso corpo, a nossa aparência, aparência física limpa, ele disse que isso tem um impacto na nossa espiritual, na nossa espiritualidade. Isso tem, isso tem uma, isso deixa, enfatiza ainda mais o nosso lado espiritual. E por isso todas as coisas nós já aprendemos ao longo das aulas, por exemplo, aqui vários ensinamentos sobre os nossos deveres perante as pessoas, perante os entes queridos, perante os vizinhos. Isso tudo para completar a nosso lado espiritual, a nossa espiritualidade. De mesma forma, aqui foi falado a nossa uma higienização em geral. Estamos falando de limpeza em geral. Mas essa limpeza e essa higienização nos vai levar a ter, completar e aumentar, melhorar o nosso lado espiritual, a nossa espiritualidade. Porque se nós iremos aprender a cuidar do nosso corpo, limpar, purificar o nosso corpo, higienizar, vai ser muito mais fácil nós fazermos as mesmas coisas com o nosso espírito, purificar e limpar o nosso espírito. As regras aplicam-se da mesma forma que nós precisamos cuidar, nós precisamos seguir as regras para que mantenhamos o nosso lado físico limpo. Do mesmo jeito, precisamos seguir as regras para manter o nosso lado espiritual limpo e puro. Hoje, aqui tenho alguns ditos que falam ou classificam quais são as regras que nós devemos cuidar para que o nosso lado físico, o nosso corpo, as nossas roupas, ao nosso redor, possa manter e possa ficar limpo. Primeiro, antes de tudo, é um dito muito completo que fala sobre as várias coisas, narrado pelo Hazrat Aisha, que relata que Santo Profeta diz há 10 exigências da natureza humana, que são coisas que são necessidades da natureza humana, que um ser humano deve fazer naturalmente. Isso não depende da raça, da etnia, da religião, do país, da região. Um ser humano simplesmente basta ser humano e precisa seguir essas regras para que possa manter limpo si mesmo, seu corpo e que vai deixar o limpo o que está no seu redor. O primeiro, cortar os pelos dos lábios, deixar a barba crescer. Por um lado, Santo Profeta diz que deve deixar a barba crescer, mas sim, pelos dos lábios deve cortar. Muitas vezes vemos as pessoas, tem gente que não corta os pelos dos lábios. E o que acontece? Os pelos começam a descer até os lábios, até os dentes e ficam entrando na boca. Cada vez que a pessoa come, os pelos entram na boca, que não é muito higiênico. E para evitar isso, é importante que nós tenhamos cortado, reduzir, baixar o volume do bigode, do pelos dos lábios. Mas por outro lado, como é um sinal do homem, deve deixar crescer a barba, porque né, isso em primeiro lugar é sunnah, que Santo Profeta diz, e outra coisa é natural. O homem foi dado esses cabelos, essa barba. Então, quem tiver deve
deixar crescer. Tem gente que chega depois de muito tempo. Eu me lembro, eu tive a barba depois de 19, 20 anos. Às vezes, passa muito tempo que passa a idade de adolescência até adulto e vem pouco a pouco. Mas enquanto o que tiver, deve deixar crescer. Escovar os dentes, limpar o nariz, aparar as unhas, lavar a base dos dedos. A base dos dedos é aqui, essas partes aqui. Inclusive, assim, né? Agora, nós devemos ter, tenhamos prestado muito atenção nessa limpeza, nessa higienização, depois de pandemia, depois de Covid, em que as pessoas foram obrigadas a lavar mão várias vezes por dia, até inclusive até os cotovelos, né? 3 vezes ou mais vezes. E uma das formas de lavagem das mãos que eu várias vezes vi nos hospitais e nos outros lugares, onde é ensinado a lavar de forma correta as mãos, uma das formas, é curioso que eles falam é dessa forma, limpar essa parte aqui dos dedos, que 14 séculos atrás, tanto o profeta falou para lavar essas partes, que isso também faz parte da higienização do corpo, das mãos. E se às vezes é tão curioso, tão assim impactante, né? Que eu vejo que Santo Profeta deixou essas coisas claras 14, 15 séculos atrás. E até século atrás, até 100 anos atrás, as pessoas, muitos povos nem sabiam fazer higienização, nem sabiam fazer como cuidar do corpo, como tomar banho. Todas essas formas foram falados. Qual é a religião que fala com tanta profundidade essas coisas de higienização? Só o islamismo. Isso até porque Islã acredita que isso tudo tem um impacto na nossa espiritualidade. Quanto mais nós vamos manter limpo, vamos cuidar de nós mesmos, isso vai deixar a nossa espiritualidade pura e limpa. Depois, lavar a base dos dedos, remover os pelos das axilas e os pelos pubianos. Lavar as partes envolvidas após o chamado da natureza, após ir ao banheiro, né? E o último, a narrador do hadith diz que esqueceu o 10º e acha que pode ser enxágue da boca. Então são essas coisas que são naturalmente necessários para que o nosso corpo possa ser limpo, possa estar limpo e que possamos manter higienizado o nosso corpo. E não tem nenhuma coisa que possa dizer que hoje em dia, depois de tanta tecnologia, depois de a medicina ter avançado, não pode contrariar nenhum desse ponto que foi falado 14 séculos atrás. Inclusive, todos os pontos que foram falados aqui, hoje em dia, graças à nova tecnologia e medicina, a evolução na medicina, todos esses pontos são apoiados pela medicina do hoje e são incentivados para que as pessoas façam isso. E Santo Profeta falou isso quando as pessoas nem sabiam como viver uma vida humana, quando eles nem sabiam, não tinham direito básico das pessoas, não tinha igualdade, não se tratava o outro ser humano como um ser igual. E nesse momento, Santo Profeta eh, eh, falou esses ensinamentos, essas regras que podem ter um impacto para proteger e manter a nossa espiritualidade pura e limpa. O outro dito do Santo Profeta, que também é muito semelhante, de um outro momento, o Santo Profeta diz que
Estas são 5 exigências de natureza: circuncisão, remoção dos pelos pubianos, corte das unhas, remoção dos pelos das axilas e corte dos pelos dos lábios. Estas são coisas que devem ser tirados. Até nós sabemos porque deve cortar as unhas, porque isso acumula muita sujeira. E no dia a dia, quando você come, beba alguma coisa, se tiver unhas grandes, ou pessoa quando trabalha lá fora, fica mexendo com várias coisas e acumula sujeira. E muitas das vezes, lavando uma vez, duas vezes, não sai essa sujeira. E a pessoa come, bebe e acaba entrando bactérias na boca. Outra coisa também importante aqui é remover os pelos axilas e pelos pubianos. Isso também é muito importante para manter higienizado o nosso corpo. Porque quando você deixa crescer o seu pelo, isso acumula sujeira. Isso acumula, porque essas partes ficam fechadas. Isso não é uma parte como parte de cabeça. Cabeça fica aberto, fica pegando o vento, fica fora exposto. Mas essas duas partes não ficam expostos. E além de não ficar expostos, ficam muito apertados, ficam fechados. E o que acontece? Ao longo do tempo, quando deixa você crescer os seus pelos, isso acaba, depois de ficar suando várias vezes, depois de ficar assim fechado, acaba acumulando sujeira e acaba criando um cheiro ruim. E para evitar que aconteça isso tudo, Santo Profeta, 14 séculos atrás, incentivou que as pessoas removem esses pelos desses lugares também para manter higienizado o nosso corpo. Porque o nosso corpo acreditamos que é sagrado. E quanto mais nós vamos manter o nosso corpo limpo e puro, isso vai manter ou vai ter um impacto na nossa espiritualidade e nós iremos manter puro e limpo espiritualmente. O outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Ata bin Yasar, relata que certa vez o santo profeta estava sentado na mesquita quando um homem com o cabelo desgrenhado e a barba desorganizada se aproximou dele. O santo profeta apontou com as mãos, disse-lhe que deveria arrumar adequadamente o cabelo e a barba. Quando o homem voltou depois de arrumar o cabelo e a barba, o santo profeta disse: essa aparência arrumada não é melhor do que aquela em que a pessoa se aparece com Satanás devido ao cabelo desgrenhado e a barba desorganizada. Aqui tem várias lições que nós podemos aprender. Em primeiro lugar, Santo Profeta diz como a pessoa deve manter limpo. Isso não demorava nada. Manter, organizar a barba, porque se você deixou a barba crescer, você tem que cuidar. Quanto mais você deixa crescer a barba, tem que ter mais cuidado. Do mesmo jeito que uma mulher, quanto maior os cabelos tiverem, precisa mais cuidado. Do mesmo jeito, os cabelos e a barba precisa ser cuidado. Quanto mais você vai deixar desorganizado e sujo, isso vai acumular a sujeira, vai gerar um cheiro ruim, vai feder esses cabelos. E depois você vai com essa aparência para a mesquita. Outra lição. Você vai incomodar outras pessoas. Você vai ficar junto com as pessoas. E as pessoas estão lá por causa de Deus. Eles vão tratar bem todo mundo um com o outro por causa de Deus. Vão estar juntos, juntando ombro por ombro. Mas se você não vai ter mínimo cuidado, a outra pessoa que está do lado vai se incomodar. E por isso precisa ter isso. E além disso, a mesquita tem as suas regras. Quando a pessoa vem na mesquita, aprendemos isso anteriormente também, ele tem que se
eles têm que ter certas regras. Tem certas regras que devem ser cumpridas, devem ser seguidas. Tem que comportar na mesquita. Do mesmo jeito que você vai na casa de alguém, você vai arrumar. Você vai ficar da melhor forma. Quanto mais eu, querido, cuja casa você vai, se você vai para um querido muito amado, você vai ficar mais, você vai se cuidar mais, você vai tomar cuidado das suas aparências, da sua aparência. Do mesmo jeito, quando você vai na casa de Deus, tem que ter cuidado. Você tem que ter aparência boa. Você tem que se arrumar para ir para a casa de Deus Todo-Poderoso. E além disso, em geral, para você valorizar o corpo que Deus Todo-Poderoso deu para você, você tem que ter certas mínimas cuidados que você deve seguir. E entre eles, como eu falei aqui no início, aqui foram falados 5 e aqui foram falados 10. Entre eles também foi falado circuncisão. E hoje a ciência prova que isso, circuncisão, evita das muitas doenças, inclusive o câncer, que pode causar se não tiver feito a circuncisão. Então, circuncisão não é simplesmente uma ordem de Deus que deve ser seguida. Mas sim, além de ser isso, porque se fosse só ordem, também merecia todo o respeito e deveria seguir. Mas não é só isso. Sim, essas coisas têm um aspecto de saúde, de medicina. Tem vantagens de saúde. Tem muitas coisas que beneficiam o nosso corpo. Então, para nós valorizarmos o nosso corpo, para nós valorizarmos a saúde que foi dado para nós e também manter essa saúde por mais tempo, é importante que nós sigamos as regras dadas por Deus. Quando você compra algum produto, seja um carro, seja um celular, seja uma mesa, qualquer coisa, um relógio, qualquer coisa que você comprar, sempre vem com uma etiqueta. As precauções. Usa dessa forma não usa. Você compra uma roupa e está lá escrito na etiqueta, coloca na máquina nessa temperatura. Ou não colocar na temperatura. Ou coloca não coloca nessa temperatura. E você tenta seguir, porque senão o que que vai acontecer? Vai estragar a roupa. Do mesmo jeito, o corpo é dado por Deus. E Deus mandou essas etiquetas. Segue isso, senão vai estragar o corpo. E além disso, nesse caso, você vai desobedecer Deus Todo-Poderoso também. Por isso tem mais importância de nós seguirmos esses mandamentos. E para finalizar, o dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Abu Huraira relata que o santo profeta diz: uma pessoa deve aceitar um perfume como presente de seu amigo e usá-lo. Santo profeta, numa outra vez, disse que ele gosta muito do perfume, para que ele, obviamente nós sabemos que o perfume ou um cheiro bom tem um impacto muito bom na nossa mente, na nossa espiritualidade. Quando nós entramos num ambiente agradável, cheiroso, a nossa cabeça muda do nada, de repente muda completamente. Do mesmo jeito, é incentivado que os muçulmanos, quando vão para uma reunião, para a mesquita, para uma oração, eles usem o perfume, para que em vez de feder, eles cheiram bem. Porque às vezes, a pessoa não está trabalhando alguma coisa e de repente vem a horário de oração ou alguma coisa. E, muitas vezes a pessoa está suado e assim, né? Deve manter higienizado, mas mesmo assim, nas ocasiões especiais, devo usar o perfume. Quando, obviamente, quanto mais tem uma ocasião especial, vai ter mais gente e vai ter mais provável
de ter algum cheiro ruim. Quanto mais gente vão ter, vai ter alguma coisa pode dar. Por isso, se vão ter pessoas que estão com perfume, estão cheirando bem, isso vai deixar um ambiente mais agradável. E Santo Profeta diz que aqui também é uma dica que Santo Profeta gostava de presente como presente um perfume e usava. Então, é uma boa dica quem quiser dar um presente para levar para alguém, perfume, que a pessoa vai usar e vai lembrar da pessoa nos bons momentos. Porque sempre vai usar quando tem um bom momento e sempre vai sentir o seu cheiro de perfume e vai lembrar do seu amigo. E também tem essa parte do amigo que sempre que alguém dar um presente assim, deve aceitar e usá-lo também é importante, né? Às vezes as pessoas, muitas vezes, não valorizam o presente que seja pequeno ou que seja não do seu gosto, mas devemos sempre valorizar o presente que seja dado, seja pequeno ou grande, que você gosta ou não, mas deve sempre valorizar o presente. Isso também, eu coloquei esse dito aqui porque isso também tem um impacto na higienização, porque nós podemos manter a nossa higienização, mas um perfume se fizer duas, três vezes, uso algumas vezes o perfume, isso agrada a pessoa e os que estão ao seu redor. Por hoje, deixamos por aqui essa parte de higienização, e com o ditos de hoje entendemos muito bem que a higienização corporal ou aparência física tem um impacto muito grande na nossa espiritualidade, que Deus nos dê a força de manter o nosso lado físico, espiritual, limpo e puro. Amém. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah.